presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter que 3 fábricas situadas na Argentina deixariam o país e apagou a publicação pouco mais de uma hora depois. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a publicação do mandatário brasileiro fez com que os principais jornais argentinos estampassem o fechamento das unidades como manchete na manhã de hoje. Procuradas pela reportagem, as empresas negaram a informação divulgada pelo chefe do executivo brasileiro. A MWM Motors anunciou em setembro o fechamento de uma fábrica de motores a diesel em Córdoba, mas comunicou que manterá uma rede de serviços no país com assistência técnica e distribuição de peças. A empresa também negou que o fechamento tem a ver com a volta do kirchnerismo. Já a L'Oréal e a Honda disseram que não há previsão de fecharem fábricas na Argentina. Fala, Josias. Olha, o bom senso recomenda que as pessoas pensem 2 vezes antes de falar. O Jair Bolsonaro, ele tuita 10 vezes antes de pensar. Ele é movido por uma impulsividade irresponsável. E aí apaga as postagens que fez, vem apagando com uma incômoda frequência, mas governar é como desenhar sem borracha. E as redes sociais, elas deixam rastro, então não dá para você apagar. Na semana passada nós estávamos aqui discutindo o post que foi apagado no Twitter do presidente, da fábula do leão, que estava sendo acossado pelas hienas impatrióticas, incluía o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro levou um tranco do decano Celso de Mello e pediu desculpas, se explicou, disse que soltaria uma nota, que depois não soltou. Agora apaga-se esse fake post sobre 3 indústrias que teriam trocado a Argentina pelo Brasil. As indústrias já negaram, o Bolsonaro tinha celebrado a confiabilidade do investidor no Brasil e os empregos que estavam por ser criados. A confiabilidade do investidor ainda é uma dúvida. A gente estava falando sobre isso no caso do leilão do petróleo. Mas a inconfiabilidade dos posts do Bolsonaro, essas vão se revelando inquestionáveis. Minha avaliação é que se o presidente fechasse o Twitter, ele eliminaria 70% das crises criadas no seu governo. Se ele fechasse o púlpito na frente do Alvorada, onde ele dá declarações atabalhoadas e improvisadas, ele eliminaria mais uns 15% das crises. Se ele rompesse relações com Olavo de Carvalho, aí o governo ficaria sem crises. Constantino. Olha, é apressado come cru. O presidente, essa era das redes sociais é uma coisa que afeta a política de uma forma que a gente ainda está tentando entender, né? Ainda mais com figuras como Trump e Bolsonaro, que são tão ativos no Twitter. Então, ele realmente foi comemorar algo antes de concretizar o fato, né, para poder dar a notícia. É uma mentalidade de mitagem nas redes sociais. Se fosse de esquerda, seria lacração, né? E tudo isso a gente está vendo aí acontecer e eu acho que deveria um governante ter um pouco mais de cautela e prudência. Dito isso, eu acho que as multinacionais deveriam mesmo sair da Argentina e ir para o Brasil. Na Argentina ganhou um governo voltado totalmente para a esquerda, para tudo que há de mais retrógrado de receita política. Inclusive, dou os parabéns aqui, apesar de todas as divergências que tenho com ele, ao deputado Eduardo Bolsonaro por ter liderado na comissão da Câmara uma nota de repúdio ao presidente eleito, a um pedido do deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, em relação a essa insistência dele em falar do Lula ser um perseguido político, que é um escárnio em relação ao sistema de justiça do nosso país, é uma afronta a todo o povo brasileiro, né? Então, eu acho que é merecida a nota de repúdio ao presidente argentino e está evidente que a Argentina vai à contramão da receita que deveria seguir para ter mais prosperidade e crescimento, né? Então, se eu fosse o CEO dessas empresas, eu estaria considerando com muito carinho a hipótese de realmente sair da Argentina e ir para um país como o Brasil, que, ao contrário da Argentina, vem aprovando aí reformas na direção liberal, menos burocracia, mais abertura comercial, tem a reforma tributária que vai discutir, tem essa questão do federalismo que foi apresentada, então está indo na direção de mais modernização das leis econômicas, né, e pela primeira vez em muito tempo até flertando, né, com o capitalismo de livre mercado, que nunca nos deu o ar da sua graça. E está aí o resultado, né? O Brasil hoje, inclusive, tivemos dados estarrecedores divulgados
pelo IBGE em relação à pobreza, miséria, 13,5 milhões de brasileiros na extrema pobreza, é uma coisa assustadora e tudo isso é legado exatamente da ausência de liberalismo no Brasil ao longo de décadas, né? Então, pela primeira vez, estamos flertando a segunda derivada, pelo menos vai na direção certa. Então, eu estaria realmente migrando essas fábricas, se fossem esses CEOs, se fossem essas empresas, para o Brasil, porque ficar na Argentina, você vai estar junto com o abraço dos afogados, cometendo um suicídio em relação ao que os eleitores escolheram, né? Um suicídio consentido. Muito triste, mas é a realidade. Vera. Só que repúdio por repúdio, a Câmara Argentina também pode aprovar um contra o Bolsonaro por divulgar fake news que afetam inclusive os mercados, né? Inclusive a Bolsa Argentina, tudo isso foi afetado por uma fake news que ele tirou, sabe-se lá de onde, e depois irresponsavelmente apagou, sem pedir nenhuma desculpa nem nada. Isso é um absurdo, é um incidente diplomático bastante sério, mesmo porque essa coisa de empresas saírem de países pode acontecer toda hora. Várias empresas anunciaram fechamento de unidades no Brasil, não saída daqui, mas inclusive montadoras. Isso é uma coisa muito séria quando acontece, afeta empregos localmente, afeta toda a economia das regiões. O ABC sofreu com isso, o Dória teve dia atrás de anunciar novos investimentos, novos incentivos para que essas empresas não fechassem unidades, tanto no Vale do Ribeira quanto no ABC. Então é algo que a América Latina como um todo está sofrendo, que as empresas estão reavaliando a existência de plantas em vários lugares do mundo, montadoras no mundo inteiro estão revendo sua forma de produção. Então não é uma circunstância para você comemorar como se fosse um jogo de Monopoly. Sai com a sua fabriquinha daqui e coloca aqui no meu país. É muito mais sério do que isso, é muito mais sofisticado do que isso. Essas empresas mencionadas já têm operação no Brasil, então não é simplesmente sair da Argentina e vir para o Brasil, tem todo um público consumidor no outro país e aqui que você tem de fazer ponderações econômicas bastante sofisticadas e complexas antes de tomar uma decisão como essa, que é uma decisão radical. Você fechar suas operações num país. A Argentina não é um país qualquer, é o segundo maior mercado consumidor do continente. Uma empresa como a L'Oréal, de produtos de limpeza, de produtos de higiene, produtos de beleza, sair da Argentina, parece muito pouco provável. Seria algo bem radical e algo que afetaria a economia do outro país muito gravemente. Não é algo para o presidente brasileiro, o principal país do Mercosul, sair alardeando em tom de fanfarra nas redes sociais. Isso é ridículo, é uma postura bastante infantil, belicosa, que não é em nada diferente da do Alberto Fernandes. Nesse caso, Bolsonaro e Fernandes são os dois opostos de uma mesma moeda muito atrasada no modo de fazer política externa, que não leva o continente a nada, faz com que a gente fique nesse rame-rame ideológico idiota, sabe? Porque é lógico que essas empresas, se saírem da Argentina, vai ser um baque na economia de todo o continente. Não é que elas vão tirar uma fabriquinha e transportar para o Brasil. Não acontece desse jeito. O mundo não é um tabuleiro de jogo.